Palavras de Jesus. Jesus diz assim: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Você pode fechar os seus olhos comigo mais uma vez? Nós queremos orar. Senhor, nós queremos entregar esse momento nas Tuas mãos, momento de palavra, momento em que o Senhor quer falar conosco, momento que o Senhor quer também ministrar aos nossos corações. Dá-nos a graça de compreendermos esse texto tão conhecido, mas para aplicarmos ele nas nossas vidas. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a gente está bem alto ainda o microfone, tem como baixar um pouquinho? Então, não sei se só eu que estou ouvindo. Aí, obrigado Danilo. A gente está começando uma reflexão de algo que para mim é essencial a gente refletir, que é sobre a medida que nós vamos retomando ao presencial, à medida que a gente vai retomando os nossos relacionamentos, como é que a gente passa a construir novamente relacionamentos que foram rompidos ou foram prejudicados por conta da pandemia. Chamei essa série, essa reflexão de reconectando, construindo relacionamentos saudáveis. Jesus, ele faz um convite frequente para os seus seguidores, para os seus discípulos, para as multidões que o acompanham, e o convite é para fazer parte do seu reino. O convite é para fazer parte desse movimento dele na face da terra. E esse reino de Deus, Jesus, na verdade, a grande pauta de Jesus foi o reino de Deus. A primeira mensagem de Jesus foi: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. E esse reino, a proximidade do reino é com a pessoa do próprio Jesus. Jesus, ao encarnar na terra, ele é o próprio reino chegando até nós. E nós olhamos Jesus no final, quando ele havia morrido, antes de ascender aos céus, já em Atos capítulo 1, ele estava falando com os seus discípulos acerca do reino de Deus. A grande pauta de Jesus era o reino de Deus, a revelação do reino de Deus, a realidade do reino de Deus entre nós. E uma das passagens que nos mostra essa realidade é a passagem de Jesus com um mestre da lei chamado Nicodemos. E a passagem essa, Jesus ensina para esse mestre que era necessário nascer de novo para entrar nesse reino. Normalmente, a gente tem a compreensão desse texto como nascer de novo para entrar no reino vindouro. Mas o que Jesus está dizendo é que essa realidade do reino de Deus já está entre nós, já está conosco. O próprio Jesus disse, alguns vão dizer, o reino está aqui ou ali, mas o reino não vem de modo visível, o reino está entre vocês, diz Jesus em Lucas capítulo 17. O reino está entre nós, e nós queremos falar nessa série de mensagens a respeito da realidade do reino de Deus no que tange os nossos relacionamentos. Quando nós somos convidados por Jesus para fazer parte dessa família da fé, os nossos relacionamentos são afetados, são modificados, transformados profundamente. Como Paulo diz aos irmãos lá na cidade de Colosso, ele diz que ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Perceba essa relação de transportar do domínio das trevas
para o reino do seu Filho amado. Existe uma relação de domínio pelo pecado, marcado pela inveja, pelo egoísmo, pela competição, marcado pelo orgulho. E aí, a partir de Jesus, a gente é chamado a viver a mutualidade nos nossos relacionamentos, ao amor, ao perdão, à graça, à bondade, à fidelidade e à paciência. Quando nós olhamos que Jesus, Ele mais falou sobre a forma como nós vivemos aqui, do que a forma como a gente vai viver no céu, porque a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus, e o que Ele deseja para nós aqui na face da terra, é a maneira como nós vivemos, uns com os outros. Por isso, ao longo das próximas semanas, a gente vai falar sobre mandamentos para construir relacionamentos saudáveis, mandamentos para proteger os nossos relacionamentos, mandamentos para edificar os nossos relacionamentos e mandamentos para servir as pessoas nos nossos relacionamentos. Como a gente vai construir relacionamentos é o que a gente vai falar hoje, a partir desse mandamento recíproco de mutualidade: amem-se uns aos outros. Certamente nessa pandemia a gente cresceu muito no aspecto tecnologia. Todos nós tivemos que começar a manusear câmeras, todos nós tivemos que baixar todos os aplicativos possíveis para falarmos com as pessoas, e eu estava fazendo um pouquinho as contas que a gente passou em torno de 530 dias até o dia de hoje, no meio da pandemia, onde os nossos relacionamentos foram profundamente afetados, onde as pessoas que estavam lá em Porto Alegre, no meu caso, familiares, era a mesma coisa do que as pessoas que estavam diante da minha porta do prédio, porque a gente não poderia mais tomar café juntos, a gente não poderia mais ter um relacionamento de convivência, tudo por meio da tela. Uma imagem que me veio da pandemia frequentemente nos meus relacionamentos foi a imagem da gente tentando conversar com uma outra pessoa e a imagem fica simplesmente embaçada e fica escrito reconectando. Você está tentando se relacionar, mas algo o impede de se relacionar. E se nós crescemos na área da tecnologia, nos meios de redes sociais, certamente a gente teve um decréscimo na área dos relacionamentos, na área da nossa humanidade, na área da nossa convivência, porque a pandemia pode ter mudado muita coisa, mas ela não mudou o método de nos tornar mais humanos, convivendo com as outras pessoas, só assim, convivendo com as outras pessoas. Não existe outra forma de nós nos tornarmos mais parecidos com Jesus, nos tornarmos mais humanos, segundo o propósito de Deus para nós, sem conviver intensamente com as pessoas. Por isso esse é o desafio. Jesus, Ele disse que haveria um tempo em que a maldade aumentaria e o amor de muitos esfriaria. O apóstolo Paulo ainda diz que nos últimos dias as pessoas seriam mais amigas de si mesmas do que amigas de Deus. São os nossos dias. A maldade se multiplicando, o amor se esfriando e gradativamente a gente se afastando das pessoas. Sejam elas pessoas do nosso relacionamento, sejam as pessoas que nós precisamos nos relacionar. Certamente, quando você se depara com esse mandamento de amar uns aos outros, você deve ter pensado: puxa, mas isso é tão simples, é tão básico. Mas quando a gente olha para o ensinamento de Jesus, ele não é simples, ele não é básico, porque Jesus, ele não está nos ensinando algo para nós guardarmos na nossa mente. Jesus, ele não está nos ensinando simplesmente para a gente fazer um tratado teológico, mas Jesus, ele nos ensina para colocar em prática, e quando nós temos que colocar em prática, se torna complexo, se torna difícil. O ensinamento de Jesus, ele não se dá na área da comunicação, o ensinamento de Jesus se dá na área prática,
na vivência do cotidiano, na submissão ao seu senhorio e na transformação dos nossos relacionamentos. Jesus, quando ele se refere aos seus discípulos, ele os trata no presente e não no futuro. O texto que nós lemos diz: vocês são meus discípulos, não vocês serão meus discípulos. Jesus, ele não está falando, olha, depois que vocês passarem algumas etapas, então vocês serão os meus discípulos, mas ele está falando no presente: vocês são os meus discípulos. Agora, se vocês são os meus discípulos, vocês amam uns aos outros. O que Jesus está dizendo é que, ao nos encontrarmos com Jesus, a nossa natureza é mudada, a nossa identidade é forjada pelo Espírito Santo e gradativamente nos tornamos mais parecidos com Jesus. A inexistência do amor é a própria inexistência do discipulado com Jesus. De tal forma que é impossível caminhar com Jesus sem evidenciar essa marca inegociável do amor. O apóstolo Paulo, ele falou sobre o amor de uma maneira muito profunda. O apóstolo Paulo, diante de uma comunidade, ele diz: eu passo a ensinar um caminho sobremodo excelente. E ele passa a falar sobre o caminho do amor. Eu quero ler esse texto com os irmãos, é um texto bastante conhecido, 1 Coríntios 13, abra comigo o texto de 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, Paulo inicia dizendo: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Nada disso me valerá. Paulo, ele fala sobre 3 caminhos que o ser humano comumente procura, mas que sem o amor, ele se torna algo destrutivo. 3 caminhos ou 3 ingredientes da nossa vida que são bons, só que são insuficientes no caminho do reino de Jesus. 3 caminhos que são excelentes e devem ser procurados por nós, mas se nos faltar amor, nos falta tudo. O primeiro caminho que ele fala é o caminho da religião. Ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Ele está falando de uma expressão, de um dom específico, de uma espiritualidade, de uma piedade. A religião é a forma como nós expressamos a nossa adoração a Deus. É a forma humana de fazer isso. E a religião em si não está errada, mas se a religião faltar amor, ela é destrutiva. A religião sem amor é capaz de matar o diferente. A religião sem amor é julgadora, é preconceituosa, promove divisão. A religião sem amor, ela desumaniza e não transforma. O segundo caminho, que aqui Paulo descreve, um caminho bom, ele diz: ainda que eu tenha todo o conhecimento. Conhecimento é algo que Deus deseja que a gente desenvolva. Conhecimento, Deus nos fez como seres que pensam, que raciocinam, e o conhecimento é algo bom, mas o conhecimento sem amor é capaz de fazer da energia nuclear uma bomba atômica para dizimar uma nação. O conhecimento sem amor abre espaço para o orgulho, sentimento de superioridade. Terceiro caminho que Paulo mostra é o caminho da caridade, ou da generosidade, ou do altruísmo. Ainda que eu dê tudo o que possuo para os pobres, se eu não tiver amor, nada valerá. O altruísmo sem o amor pode ser tão egoísta como a ganância.
A caridade sem o amor pode ser usada como barganha ou troca. Mais do que isso, a caridade sem amor não há vida verdadeira. Porque o apóstolo Paulo diz: se não tiver amor, nada serei. Por isso, se nós deixamos de amar, nós deixamos de existir. Se nós desistimos do amor, nós desistimos da própria vida, porque não há vida sem o amor. Desistir do amor é morrer antes do tempo, desconhecer o amor é um suicídio existencial. Deixar de amar é deixar de viver. Obviamente que Paulo, ele não para nesses 3 caminhos, ele descreve com profundidade que tipo de amor ele está dizendo. E ainda que muito conhecido esse texto, eu passo a ler: o amor, ele é paciente, o amor é bondoso, o amor ele não inveja, ele não se vangloria, nem se orgulha, o amor não maltrata e não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais morre. A profundidade do que Paulo está dizendo aqui é de encher os olhos, é de encher o coração com a profundidade dessas palavras. E à medida que a gente recita esse texto, o sentimento que vem ao meu coração é: eu quero mais desse amor, eu quero que os meus relacionamentos eles sejam marcados por paciência, por bondade, eu quero que os meus relacionamentos não sejam marcados pelo orgulho ou pelo rancor, mas que tenham a marca da verdade. Eu quero que os meus relacionamentos eles sejam marcados por essa justiça. Eu quero que nos meus relacionamentos o amor ele não morra por conta do sofrimento, ele não morra por conta da espera, que o amor não morra por conta das situações da vida, mas que o amor perpasse a dor e a distância, mas encontre ou reencontre o coração do outro ao meu coração. Certamente, o amor que Paulo está dizendo não é um sentimento, tampouco uma decisão que a gente possa tomar. O amor aqui descrito é uma pessoa, é Jesus. Quando você começa a descrever a profundidade desse amor, e você para e pensa que esse amor é inalcançável, mas esse amor ele veio até nós, aquilo que era inalcançável, aquilo que nós não conseguimos buscar ou conquistar, ele vem até nós, na pessoa de Jesus, e ele tudo sofre, ele passa por todas as tentações. Jesus, ele passa pela perda, Jesus, ele passa pela distância dos seus amigos, através da traição, através da negação daqueles que eram mais próximos dele. Jesus, ele passa pela difamação daqueles que eram chamados a amá-lo, os religiosos. Jesus, ao invés de ser adorado, ele é crucificado. Como o próprio apóstolo João, ele diz: e tendo amado os seus nesse mundo, amou até o fim. Jesus amou até o fim. A morte de Jesus é o amor que você e eu não podemos conquistar. Quem ama como Jesus amou, persevera nos seus relacionamentos. Quem ama como Jesus amou, tem paciência com o outro, é misericordioso. Sempre de novo faz o bem ao invés do mal. Jesus partilhou o pão e deu a sua própria vida por aquele que o traiu e o negou. Jesus estabelece a partir desse amor da cruz que o seu reino é marcado não só pelo amor, mas é marcado pela mutualidade.
Quem sabe você ouviu muitas mensagens falando sobre a necessidade que temos de amar as outras pessoas, mas o que Jesus revela no seu mandamento é que esse amor, ele deve ser de uns para com os outros, ele deve ser um amor mútuo. À medida que nós nos achegamos e fazemos parte, somos resgatados do domínio das trevas para o seu reino, o que deve comandar as nossas vidas, o que deve perpassar as nossas vidas, são relacionamentos recíprocos, de uns para com os outros. Se tem uma coisa que é atrativo aos olhos da sociedade, para a convivência dos irmãos que creem no Senhor Jesus, é o amor de mutualidade, é o amor que não busca o seu próprio interesse, mas é um amor que estende a mão quando o outro é incapaz de amar, mas quando o outro é capaz de amar e nós estamos numa situação que não conseguimos amar, nós somos acolhidos, nós somos abraçados, nós somos queridos, nós somos fortalecidos. O amor que Jesus propõe de uns para com os outros é um amor que vai além da distância, é um amor intencional, minha esposa sabe disso, eu tenho 2 problemas, claro, tenho muitos outros, mas 2 problemas que eu quero citar agora. Eu tenho um problema de manter relacionamentos à distância, eu tenho esse problema. Eu tenho muita facilidade de manter relacionamentos com pessoas que convivo, mas com pessoas distantes eu tenho muita dificuldade. E a minha esposa sabe, eu tenho muito problema com telefone, eu não gosto de telefone. O que aconteceu na pandemia? Manter relacionamentos à distância por telefone, legal, né? Perfeito para mim. Deus trabalhando no meu coração, e isso requer intencionalidade, isso requer construir relacionamentos de mutualidade, requeriu da minha parte, certamente da sua parte, uma maior proatividade. As pessoas que estão perto ou longe estavam no mesmo status, distantes, a um passo de um telefone ou de uma rede social. Nessa pandemia, a gente viu pessoas, e nós mesmos, perdemos entes queridos. Nessa pandemia, a gente viu pessoas se formando na faculdade, pessoas se tornando mestres ou doutores. Nessa pandemia, a gente viu crianças nascerem. Nessa pandemia, a gente viu famílias crescerem, pessoas queridas se mudarem, amigos próximos se distanciaram, e novas amizades foram seladas. Na pandemia teve gente que se divorciou, teve gente que se reconciliou, mas também teve gente que se casou na pandemia. Foram quase 2 anos, mas parecia uma vida. Tudo pela rede social, participando e tentando ver o que acontece na vida de cada um e de alguma forma se colocando ao lado. Ainda que de máscara, ainda que distante, ainda que um telefonema, ainda que um vídeo embaçado, reconectando. O reino de Deus, ele se torna inédito para esse mundo, à medida que faz existir unidade entre pessoas diferentes, à medida que relacionamentos de mutualidade são estabelecidos, um convívio fraterno é selado, amizade, comunhão, partilha de vida, jornada em comum entre pessoas ligeiramente distintas em cultura, classe social ou gênero. Essa é a novidade, esse é o convite. Não existe nada mais precioso, um testemunho mais eloquente a esse mundo do que relacionamentos marcados pela mutualidade, onde não é só um que estende o braço, onde existe troca, onde existe essa experiência,
própria do convívio. Jesus derramou o seu amor na cruz, um amor que nós precisamos para viver. E esse amor, ele está disponível para mim e para você. O amor que nós precisamos para viver está disponível para você e para mim, à medida que nós convidamos Jesus para fazer parte da nossa vida. E esse amor toma o nosso coração, e ao invés da inveja, ao invés do orgulho, ao invés da competição, nós começamos a estabelecer relacionamentos marcados pela intencionalidade, pela paciência, pela graça, pela bondade, uns para com os outros. Quero convidar a banda para se colocar aqui junto comigo, e eu quero orar por você. Deus deseja que nós experimentemos desse amor. Nós hoje vamos celebrar a ceia juntos. Faz muito tempo, 530 dias que nós não celebramos a ceia juntos. Nós vamos celebrar a ceia hoje. O amor de Deus derramado pelas nossas vidas, o amor de Deus manifesto, o amor de Deus que permeia os nossos laços, à medida que a gente vai retomando os relacionamentos no presencial. Tanto mais precisamos do amor que há em Jesus. Quero te convidar a orar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós nos achegamos diante de Ti. E nós colocamos, ó Pai, todo esse tempo, e à medida que eu preparava essa mensagem, à medida que eu compartilhava agora essa mensagem, como que por um flash, diante dos meus olhos passaram esses 530 dias. Novas amizades feitas, pessoas queridas se distanciando, relacionamentos que outrora eram muito bons, ficaram frios. E a gente viu como pela imagem de fotos e vídeos, a vida passar, mas sempre com um sentimento, em algum momento a gente vai voltar a conviver, em algum momento a gente vai voltar a se abraçar, em algum momento a gente não vai só olhar nos olhos, mas a gente vai poder ver o sorriso no rosto. Senhor Jesus, nós não somos capazes de amar como o Senhor nos ama. Por isso pedimos pela intervenção do Teu Santo Espírito nas nossas vidas. Senhor, à medida que nós somos inundados pelo Teu amor, à medida que nós experimentamos dessa Tua graça maravilhosa, Senhor, vai alimentando os nossos relacionamentos, Pai, vai aproximando pessoas, vai nos aproximando de novo das pessoas, ó Pai, vai tirando o medo, vai colocando, ó Senhor, a vontade de estar junto, a vontade de amar, a vontade de ser amado, a vontade de se propor a se relacionar, a vontade de ouvir, a vontade de ser ouvido, a vontade de falar, a vontade de compartilhar das coisas mais profundas do coração. Senhor, vai tirando a indiferença, vai colocando a compaixão. Senhor, vai tirando o egoísmo e vai colocando a empatia. Senhor, restaura os relacionamentos quebrados. Derrama o Teu amor mais uma vez sobre as nossas vidas. E eu te peço em especial por esses irmãos que estão aqui, estão nos vendo nos seus lares, nas suas casas. Pai, de uma maneira especial, Pai, revela o Teu amor. Revela o Teu amor que é único, o Teu amor que é inegociável, o Teu amor que é imensurável, mas é o Teu amor que nós mais precisamos. Oh Senhor Jesus, nós carecemos desse amor, nós carecemos desse amor, esse amor recíproco, esse amor de uns para com os outros. Ajuda-nos, em nome de Jesus, amém.